última lista e vai analisar também. Ô, Rafa, e aí eu já vou puxar o gancho de uma questão que com certeza Ícaro e Álvaro vão querer falar também. Acabou a dependência de um só jogador na seleção com o Carlo Ancelotti. E aí vou pensar no seguinte, vamos pensar que, como o Ícaro falou, o Ancelotti chegou como se fosse o salvador da pátria, o Jesus Cristo dessa seleção. O Ancelotti chegando, o Brasil vai ser hexa. Nossa senhora, já pode entregar a taça. Porque tem torcedor achando que é isso. O Brasil contratou o melhor treinador do mundo, um dos melhores treinadores da história. Já conquistou a Copa. Desculpa. É louco da cabeça pensar isso. Não tem como. Mas a questão é, a gente fala muito de Neymar dependência, Vini Júnior dependência, Rodrigo dependência, Rafinha dependência, Alisson dependência. Mas acabou essa dependência de algum jogador na seleção? Ou é só o Neymar aparecer que vai voltar tudo a ser como antes, as mil maravilhas, no fantástico mundo das maravilhas da cabeça do Ancelotti? Olha, antes de começar, eu queria puxar o parênteses aqui dos 11, né? Não que eu vá forçar o assunto, não é isso, mas achei interessante, acho até interessante expandir, mesmo que não seja para esse programa agora, né? Talvez fazer nos bastidores e tal, e depois postar, mas o que todo mundo acha, tipo, dar uma peneirada e ver quais seriam os convocados, sei lá, os 23, 24 convocados, assim, não só os 11, sabe? Para ver se realmente, se o que a gente viu dessas eliminatórias todas, de vários treinadores, vários ciclos, vários jogadores que passaram, se realmente faria sentido a convocação deles, manter essa convocação ou não, porque é o que o Ícaro falou, né? 9 meses até a Copa e não tem mais jogo, né? Vai ter 2 amistosos com Japão e Coreia, fora do Brasil, e tem que ver se, primeiro, os 11, né? Tem um ou outro que a gente citou aqui que possivelmente tem vaga, titular, cativa, e o resto. Realmente é complicado, concordo bastante com o Ícaro nesse quesito, né? Tem 5 jogadores aí com vaga cativa, titular, e aí o resto? Os outros 6, e o banco? Que alguém vai machucar, vai cansar, vai por quem? Não dá pra pôr qualquer um também. Falando agora da dependência, eu acho sim e não. Sim, porque eu acho que a seleção começou a aprender a jogar sem o Neymar, mas eu ainda acho que não é ideal. Realmente podem reclamar, podem discordar, não tem problema também, mas assim, não temos um jogador com as qualidades, as características do Neymar. Não estou falando que necessariamente precisamos do Neymar. Eu acho que o Neymar vai para a Copa se ele tiver bem. Não é jogando mais ou menos no Santos, é jogando bem. Mesmo que o time do Santos seja isso, seja aquilo, ele só vai para a Copa se ele tiver bem. Não é jogando como eu jogo aqui na quadra do meu prédio, não. É jogando como o Neymar joga. Então, essa é a minha visão. E a gente não tem. Não. Calma lá. Não, eu vou ter que parar agora. Peraí. Você tá brincando com minha cara, você falando que o Neymar vai voltar a jogar como se fosse 2010, né? Vai voltar como se jogou no Barcelona. Não vai voltar. O Neymar, depois do 6-0 contra o Vasco, o Neymar, ele ficou com aquela cara de que sabe que não vai pra Copa. O Neymar, ele não vai pra Copa do Mundo. Ele não merece e não dá motivos pra isso. Ele não tá jogando bem no Brasileirão. Ah, mas o elenco do Santos é ruim. Indiferente, o Ícaro tá desesperado. Mas indiferente, o Neymar, quando chegou no Santos, ele tinha a responsabilidade e o mínimo que era esperado do Neymar de ser protagonista. Porque ele voltou pra ser isso. E nem isso ele tá sendo. Ponto. Então você acha que o Neymar pode ter a qualidade, ele pode ser um craque, como ele já foi. Já foi. Ele não é mais. Respira, Cris, calma. Respira. Calma, era só o Neymar. Tô calmo, mas eu precisava falar. E o Ícaro pode discordar. Mas o Olha Neymar o que a seleção não tem fez mais com o Cris, cara. Fim a seleção não, mas é brasileira. simples. Absurdo. Vocês vêm falar que tem dependência de Neymar Júnior? Não, velho. A seleção brasileira Vamos tem. lá, vamos recapitular. Vocês querem voltar ao passado? Vamos voltar ao passado então. Vamos lá, 2014. O Neymar foi protagonista na semifinal contra a Alemanha? Não, porque ele estava machucado. Porque ele quase
perdeu a Nas movimento quartas das de final, pernas. então, voltando. Contra a Ele Colômbia. foi, ele tava Contra sendo o até Chile. ser machucado. Ele não foi protagonista 18. nem nas Isso, oitavas e nem nas quartas. 2014 E ele 18? fez 18 ele foi. 2018. 18 o Coutinho jogou mais que o Neymar. O Neymar tava O machucado. Coutinho só fez um jogou. golaço. Mas esse é o problema. O Neymar tá sempre machucado. Essa é a questão. Ele tá sempre machucado. Não, aí tudo bem. Toda Aí vez tudo é bem. isso! Toda aí tudo vez é isso! Ele Toda tá- vez ele- é uma lesão! Vocês querem defender um cara que se lesiona Inclusive- toda vez? Inclusive, eu acho que em 2022 ele jogou mais do que ele jogou em 2018. 2022 Não, eu acho que ele isso chamou é mais a indiscutível. responsabilidade. Ah, não, isso aí eu Só que- concordo. A Copa de 2022 22 foi sensacional do Neymar. Só que assim, Todo até mundo aproveitando falando isso- Machucado também. Ele sempre tá machucado, esse é o problema. É que o Rafael falou ali. O Neymar, Ícaro, não me entenda mal. Eu acho ele facilmente, isso assim, tem um abismo, tá? Um abismo de diferença. No século XXI, ele é o melhor brasileiro que surgiu. Ele é o melhor jogador brasileiro que surgiu, você não vai discordar disso de mim. Não pode falar, Não tá pode nem interromper, não tem perto. problema. Não tá nem perto de aparecer algum. Não, tá muito longe disso. Tanto que, pra mim, o segundo melhor que surgiu nesse século. Lembrando sempre que Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, é século passado. Não é nesse. Ele surgiu antes de 2000. Surgiu, jogou nesse século, mas surgiu antes. Isso, exatamente. Jogadores que surgiram pós 2000. O Neymar começa ali em 2009. Ele é disparado o melhor jogador brasileiro que a gente teve. E um dos melhores do mundo. Isso não é segredo pra ninguém. Só que igual o Rafael falou. O Neymar... Qual foi sua aspa? Às vezes, o Rafael, foi o Neymar hoje é o melhor jogador... Como é que foi que você disse? Eu falei que a gente não tem. Não temos um na- jogador com as qualidades ou características. Sim, exatamente. E nós não temos, porque esse Neymar, no caso, não existe mais. O que acontece é que o Neymar, ele deveria, isso é a nossa visão, tá? Ele tinha que ter trocado a posição dele. Ele foi um jogador que sempre jogou muito pela ponta, que sempre cortava muito pelo meio, e o estilo de jogo dele propicia a se machucar. Tanto que até a gente brincou com o Ícaro que ele tá sempre machucado. Porque o estilo de jogo dele de trocar muito de direção não tem joelho que aguente. A gente lembra o Ronaldo no começo do século que machucou os dois joelhos. E outros diversos jogadores souberam se reinventar, souberam trocar de posições. O Cristiano Ronaldo, que é um dos melhores centroavantes que a gente já viu, jogou a carreira toda na ponta direita. Na ponta esquerda, perdão. E depois ele virou pro centroavante. Eu acho que o Neymar D10 ia ser um puta jogador hoje em dia. Só que ele não tem físico pra isso. Ele não aguenta jogar. E agora, chegando na seleção, eu acho que existe uma dependência de jogador hoje? Não. E não deveria existir. Tanto que, quando o Dorival, antes de ser demitido, ele disse que estava contando com o Neymar para os jogos contra a Colômbia e para a Argentina. Como é que você conta com um jogador que estava retornando de um LCA? Eu acho o Neymar, tecnicamente falando, fora de série. É anormal. Ele é o nosso melhor jogador. Hoje em dia, tecnicamente, ele ainda se sobressai muito, só que ele não consegue acompanhar fisicamente. E no próprio Santos, até aproveitando o gancho do Cris, eu não esperava nada dele no Santos. E aconteceu o que eu esperava. Ele veio, não jogou bem, e eu acho que caiu a ficha pra ele justamente nesse 6-0 contra o Vasco. E hoje o Ancelotti já deixou claro que no Brasil, na seleção, ninguém tem cadeira cativa. Se você não tiver bem, você não vai. Ele não vai levar ninguém por nome. Óbvio, tem os jogadores que ele confia, por exemplo, o Richarlison, eu acho que foi convocado agora, porque é um jogador que ele confia, que ele já trabalhou junto no Everton, apesar de eu não gostar muito do Richarlison. Ele pode calar minha boca e fazer uma ótima temporada, que é o que a gente torce. Mas eu não acho que ele tá ainda no nível. Hoje eu vejo o João Pedro um pouquinho à frente do Richarlison. Só que o Neymar, eu acho que não tem isso, ele tem que ir pra seleção porque o ambiente do Santos é ruim. Porque no Santos ele tá jogando com jogador ruim. O próprio Neymar, se a gente pegar em versões de jogo, jogadas trabalhadas, ele tem errado muito passe. E eu acho que é mais interessante pro Brasil você ter um jogo coletivo do que um jogo individualista. E o estilo de jogo do Ancelotti é coletivo, não é individual. Se você pega no Real Madrid, quando ele era o técnico, você não tinha um jogador que era o principal. Você tinha um homem fazedor de gols na temporada passada, que era o Mbappé, por exemplo. Só que era um jogo coletivo. E no Brasil hoje, eu acho que funciona muito mais você ter um jogo coletivo com as peças que você tem, do que um jogo individualista passando pelo Neymar. O Neymar hoje não é o Neymar de 2018, o Neymar de 2022. Esse Neymar, depois da última lesão dele de LCA, acabou. Não tô dizendo que ele não é um jogador bom. Ele é um jogador anormal, fora de série. Mas hoje ele não é a solução pra seleção. E não vai ser. Pode falar aí agora o Ícaro que eu vou ouvir. Vai! Eu sei que ele quer falar. Não, vamos lá, vamos para vários pontos. De fato, o Neymar tem passado por grandes lesões e ficado ausente, desfocando a seleção em alguns momentos, até os clubes. O Álvaro falou muito do estilo de jogo, né? Então você muda muito de direção, mas algumas das lesões do Neymar, as mais sérias, foram pancadas. Então são coisas assim,
que ele não tem controle, ninguém tem controle de tomar uma pancada e machucar. Então ele ficou fora por conta disso. No Santos, o time do Santos é um time... você tem que levar isso como um critério. Ele cria pro Santos. Ele deixa... O jogo contra o Fluminense, ele deixou o Guilherme acho que 2 ou 3 vezes na cara do gol. O Guilherme não faz gol, o Barreal não faz gol. Ele tá tentando ser aquele 10 ali jogando pelo meio, tentando achar mais passes, participar dos jogos. É claro, ele voltou de quase 2 anos de inatividade. Vai demorar de ele atingir um físico ideal, que eu acho que ele não vai atingir também. Concordo com vocês, que a gente nunca mais vai ver o Neymar dar uma arrancada, a gente nunca vai ver o Neymar 100% fisicamente. Mas assim, para mim, o Neymar 60% fisicamente já é muito acima dos outros jogadores. Se eu não depositar minha esperança no Neymar, eu vou depositar em quem? Pelo que eu vi na seleção, vou depositar no Rodrigo? É impossível. É um ótimo jogador, para mim é um craque. Eu vou depositar minha esperança na seleção no Vinícius Júnior? Não tem como. O Neymar ficou fora 2 anos. O Neymar jogou 4 jogos, gente, dessas eliminatórias. O Neymar participou de 5 gols. É o segundo que mais participou em gols. Ele fez mais gols que Vinícius Júnior, ele fez mais gol que Richarlison, ele fez mais gol que João Pedro, ele fez mais gol que quase todo mundo. Ele só não fez mais gols que o Rodrigo e que o Rafinha. Então, assim, eu acho que ele tem que ir e já devia ter ido antes, porque você precisa trabalhar esse cara de perto. É diferente, gente. É diferente você ver o Neymar tocar uma bola pro próprio Vinícius Júnior, pro Rodrigo, pro João Pedro. Você ter um Casemiro te ajudando a defender, você ter um Marquinhos ajudando você a defender. É diferente de você tocar a bola pro Tiquinho, pô. Você jogar uma bola no Barreal. Você ter o João Schmidt e o Pituca para defender para você. Claro que ele tinha que ser o protagonista no Santos, é óbvio. Mas você atribuir todo um 6-0, pô, gente, pro time tomar 6-0 do Vasco, muita coisa tem que acontecer. E não só uma falta de protagonismo do Neymar. Existem diversas coisas que tem que acontecer com 6-0. Mas ele tem sua culpa, ele tentou dar um drible no Paulo Henrique que parecia uma criança jogando contra um tio no churrasco, pô. O Paulo Henrique tomou a bola dele com uma facilidade impressionante. Foi a jogada na ponta que ele já não consegue fazer, não vai conseguir fazer. O Paulo Henrique é um lateral muito físico. Talvez fisicamente assim seja um dos melhores aqui no Brasil. Mas assim, é diferente ele não tendo essa responsabilidade para marcar, tendo jogadores qualificados. E eu acho que o Ancelotti ele precisa ver isso de perto. Precisa ver isso de perto. Ver como que vai se comportar, como que ele vai jogar diante dessas seleções, como que ele vai jogar diante dessas peças. Hoje ele tem jogado os 90 minutos todos os jogos. Óbvio que não, 100%. E isso não vai acontecer. E nem acho que ele está no ideal. Eu acho que ele está no meio termo. Eu acho que ele está ali uns 40%, 50%, e eu acho que o máximo que ele consegue chegar é uns 70%. Aos 100, 90, 80, impossível, e ele não vai chegar. Mas é o que eu digo, 70% dele, para mim, já é muita coisa, e se eu não confiar nele, em quem eu vou confiar? Ninguém me deu amostras de que eu posso confiar em outro jogador. E sobre dependência, é muito cedo para dizer que acabou. São 4 jogos do Ancelotti, não dá para a gente dizer que acabou uma dependência do Neymar. Eu não tinha trazido o Neymar antes para o nosso debate sobre quem era o culpado desse fiasco da seleção, muito porque eu sabia que isso ia surgir depois e trazer. Mas não é coincidência o Brasil fazer essa pior campanha justo no momento que você não tem o seu principal artilheiro da seleção. Aí eu vou entrar num ponto que é o seguinte, que teoricamente é um contraponto. Tá, e eu não discordo e não desmereço, a técnica do Neymar cara, absurda por tudo. A gente sabe que o Neymar com 40 anos, se ele tiver metade do físico que ele consegue ter, ele vai entregar o futebol. Só que tudo nas costas do Neymar. Ok que ele é um dos maiores artilheiros da história da seleção, ok que ele vestindo a camisa do Brasil é diferente do que é quando ele veste a camisa do Santos. E isso é notável. O desempenho do Neymar jogando com o Santos é ridículo em algumas partidas. Na seleção ele muda, mas também porque tem que chegar a bola no pé dele. Tudo tem que passar pelo fantástico Neymar. E aí virou a dependência. E aonde que o Brasil... Antes era. Eu acho que continua. E eu ainda acho que vai continuar. Eu acho que não. Eu acho que não. Ó, para você ter um ponto aqui, eu acho que o porquê seria também importante você ter o Neymar. Primeiro, dentro do vestiário, a seleção... Não dá para falar, isso são fatos. Não dá para você falar que os jogadores não admiram e são fã do Neymar. Todos eles.
Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, todos eles falam que são fãs do Neymar. Então, acho que a presença do Neymar dentro do vestiário já seria um ponto. Dentro de campo também é outro ponto. Por mais que o Neymar não esteja decidindo nada, e talvez não seja uma preocupação, mas eu acho que os adversários vão olhar com um olhar diferente. Então, por exemplo, você vai pegar um jogo contra a Venezuela em casa. Você não acha que vai montar uma formação para defender o Neymar? Não, porque você liberar acabou de falar espaço no pro teu Vinícius argumento. E o Vinícius Júnior e o Rafinha vão ter as liberdades. Você acabou de falar aí, mas cara, vamos lá. Eu não acho que o Neymar é decisivo mais. Aqui já acabou. Não tá sendo decisivo. Porque ele não é. Ele não é mais esse jogador decisivo. Hoje ele não é mais. Mas o time do Santos não permite isso. Mas essa é a questão, não é o time do Santos. O Neymar só veio pro Santos porque não tinha outro time pra ele ir. E ele vir pro Santos, porque ele é ídolo do time, beneficia ele a voltar a ficar em evidência, ele poder trabalhar o físico dele e tentar se reestruturar. Só que no próprio Santos ele não vem bem. E a minha questão é que assim, a gente tá a menos de um ano pra Copa do Mundo e o assunto continua sendo o Neymar. Não, mas e o Neymar? E o Neymar? E o Neymar? Gente, o Neymar vira essa página, precisa virar essa página. Em algum momento o Neymar vai ter que ser esquecido. A gente não pode ficar se apegando com o jogador que ele foi. A gente tem que olhar pro jogador que ele é. Eu acho que talvez ele possa estar no elenco da seleção pra ficar ali banco de reserva, ou até mesmo dentro do vestiário, igual o Ícaro disse. Pode ser que sim, porque ele é ídolo dessa geração de jogadores do Brasil. Mas eu não acho que dentro de campo ele vai ser o jogador que vai fazer a diferença. Igual isso, se eu não depositar minha esperança no Neymar, eu vou depositar em quem? Vinícius Júnior, Rafinha, o Rodrigo não, porque ele caiu muito de nível. Sim, pra mim hoje, Vinícius Júnior e Rafinha são os dois jogadores que deveriam desequilibrar na seleção brasileira. Tudo muito por conta do que eles têm feito no Real Madrid e no Barcelona nas últimas temporadas. Essa última temporada do Rafinha foi absurda. Foi temporada de nível de melhor do mundo. Só não vai ser porque o Dembélé e o Yamal também jogaram muito bem. Só que o Neymar, se ele tivesse essas condições, ele teria que estar em um time muito superior ao Santos, e não no próprio Santos, mas ninguém quis ele. Vou fazer até uma comparação aqui. Na Colômbia, a gente tem um time que joga em função do Rames Rodrigues, que tá onde? No León. E o Rames, a gente sabe, eu e o Cris principalmente, porque nós somos São Paulinos, que na época do São Paulo ele se preparava pra jogar na seleção. Chegava na seleção, ele destruía. Só que uma seleção é a Colômbia, a outra é o Brasil. Eu não acho que uma seleção pentacampeã do mundo tem que se curvar a um jogador e falar, não, a gente vai depender dele, ele vai ser a nossa salvação pra Copa do Mundo. E não é esse o caso. E com o Ancelotti, a conversa é muito diferente. Porque, primeiro, ele não é um técnico brasileiro. Se você tem um técnico brasileiro, é muito mais fácil de você convencer e lidar e falar, ó, tem jogadores que precisam ir, porque é importante estar lá. Pro Ancelotti vai quem estiver jogando bem, vai quem estiver fisicamente bem. O Neymar, pra mim, tem um problema também, que é a questão dele saber o seu devido lugar. Ele acha que é muito maior do que ele realmente é. Contra o Juventude, aí eu achei uma extrema falta de educação dele, que o Santos ganha do Juventude, o Neymar faz 2 gols, mas eu não acho que ele fez uma boa partida, e depois do jogo ele fala que não precisa provar nada pra ninguém, porque tinha o olheiro da seleção no estádio. E o Ancelotti deixou claro isso na coletiva. Ele não precisa, mas ele tem que. Porque o Neymar hoje não tem capacidade de correr 90 minutos numa Copa do Mundo. Imagina um jogo de quartas de final, sei lá, Brasil e França. Eu não consigo imaginar o Neymar voltando pra marcar. Você vai jogar com 10 jogadores e vai deixar o Neymar num esquema tático que beneficie ele, mas aí você vai ser massacrado o jogo inteiro pela França, que é um time muito rápido, por exemplo. Não existe mas é isso que eu defendo. É isso que eu defendo. Eu acho que a gente não tem que ter 11 operários. 11 operários pra ficar correndo, voltando pra marcar. Você tem que ter um cara que seja minimamente com a bola no pé, que tenha qualidade. Mas no jogo coletivo, não adianta você depender só de um jogador que tem tecnicamente melhor. O coletivo supera sempre o talento individual. Se você tiver um jogo coletivo... O Flamengo é um time coletivo? O Flamengo é um time coletivo. Sim, o Flamengo é um Pedro time marca coletivo. quem? O Pedro marca sempre a saída de bola do time adversário. Ninguém. Exato. E por que o Pedro não pode marcar e o Neymar tem que marcar? Porque o Pedro é centroavante, ele volta até a linha do meio campo e pressiona a saída de jogada do time adversário. O Neymar, jogando de 10, tem que voltar. Você não pode deixar um buraco no meio do campo. No Santos já tem essa inversão. O centroavante vinha e o Neymar ficava de 9. E você pode fazer isso. Você mas pode o centroavante é o Tiquinho, a gente tá falando, peraí. Mas peraí. E onde o Santos você tá querendo na também tabela comparar Tiquinho com o Pedro. Não tô comparando. Óbvio que não, porque pra mim o Pedro é o 9 da seleção. Até comparado com o Matheus Cunha, João Pedro, esses outros aí, Richarlison, pra mim o Pedro é muito melhor que todos esses juntos. Mas assim, eu tô falando sobre marcação.
O Neymar já tá fazendo essa troca. O centroavante baixa, o João Pedro hoje joga fazendo isso. No Chelsea agora tava jogando quase de um falso 9 e recuando. O Matheus Cunha faz muito bem isso. Esses jogadores podem fazer isso pro Neymar ficar avançado. Eu acho que para mim, na minha opinião, tá? Acho que é debate, eu respeito a opinião do Álvaro. Não, Pra tem mais que caralho. debater mesmo, você tá certíssimo. Acho que ele tá Tem que falando respeitar a muito opinião. bem aqui, tá defendendo os argumentos dele muito bem, ele é brilhante. Então, só para deixar esse ponto, eu só tô defendendo meu ponto e ele dele, e é só isso. Eu acho que, para mim, essa é a morte do futebol. Você pensar só em jogadores físicos e só em jogadores que voltam para marcar e só defender. Tá acabando a genialidade do futebol, pô. Tá acabando. Hoje você pega o Palmeiras do Abel Ferreira aí, os pontas tudo tendo que voltar dentro da área para marcar lateral e depois pensar em atacar. Tudo bem. Tem que dar resultado, tem que ganhar, talvez sim. Mas até o Pedro foi o último lá no GPS, até fiz um vídeo falando sobre isso. O Pedro foi o último na porra do GPS lá, desculpa pelo palavrão, foi o último no GPS lá, foi afastado, brigou com o Felipe Luiz, e aí depois, quando voltou fazendo 1 milhão de gols. Por quê? Porque ele é técnico, ele é craque, ele não precisa correr, e é o que eu defendo. O Neymar também não precisa correr, ele tem que estar lá só para organizar, e o Vinícius corre para ele, o Rafinha corre para ele, o Rodrigo corre para ele, o João Pedro corre para ele, Casemiro marca por ele, e é isso. Dentro do campo, ele estando lá, a atenção do adversário se volta um pouco até para ele, e esses jogadores vão ter espaço, vão ter liberdade até para se desenvolver muito mais. É isso que eu acho. Tá, só pra gente terminar o assunto e a gente puxar. Também o Rafa Eu queria falar, sobre o mas tá Neymar, bom. vai. Mas não, você vai falar do Neymar. Não, Fica pode, tranquilo. não, pode puxar. Eu só quero puxar uma coisa. O Ícaro pegou a comparação. No Brasil e Venezuela, o Neymar tem que ser decisivo. Vamos voltar então a Brasil e Venezuela, onde o Neymar foi o meio-campista. E beleza, o jogo foi tudo em cima dele? Não. O jogo foi em cima do Vinícius Júnior. E não em cima do Ele Neymar. não vai ser mais. Rafa. Eu acho. Mas isso Desculpa. foi em 2023. Eu acho que se ele for convocado. Para, velho. Eu acho que se ele for convocado, não vai ser o jogo inteiro nas costas dele. Eu acho que não vai ser. Mas eu acho que ele pode agregar no meio-campo. E muito mais do que os outros que estão. Só isso. Pode ir, Rafa. Vai, Rafa. Não é pra puxar o assunto? Não. Não, Tudo fala bem, do eu Neymar. tô- Fala do Neymar. Fala do Neymar. Não, calma. Se falar Muita mal, calma. multa ele. Calma. Senão eu não falo também. Não tem problema. Cara, pode mexer, câmera. Obrigado. A gente tá calmo. O que não tá calmo é você tá tremendo mais que tudo pra falar. Não, mas é a tá tudo câmera, certo. é a câmera. Não, eu ia falar assim. Que o Messi marca lateral na Argentina? Não. Eu nunca vi o Messi marcar lateral na Argentina. Então, assim, porque a gente não consegue pôr uma formação desse tipo pro Neymar? Não precisa. O Neymar não está 100%, não acho que ele mereça. Atualmente, se for falar agora, vai ser convocado? Não vai. Ele não vai ser convocado. Mas os pontos do Ícaro faz sentido. Ele é líder. Eu acho que o Messi é super líder. E vai falar o quê? Mas um é o Messi e o outro é o Neymar? Desculpa. O Messi pediu para sair da Argentina, de parar de ser convocado, porque perdeu 2 Copa América pro Chile. Não tava ganhando nada. Aí ele chorou, fez todo lá. Aí ele volta a ser convocado. Aí começa a acontecer as coisas boas pra Argentina. Tá bom. Mas o Messi também fracassou na Argentina. E agora ele é tudo que é. Ganhou a Copa 2022 com todo mundo do elenco da seleção da Argentina falando, nós vai correr pelo Messi. Essa Copa é pelo Messi. Se eu tiver que morrer dentro de campo, é morrer pelo Messi. Falta isso, porque todo mundo que chega na seleção brasileira fala do Neymar. Todo mundo sabe que o Neymar é ídolo para boa parte dos brasileiros, principalmente para os jogadores. Todo mundo fala, vai chegar o Estevão, vai chegar o Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, vai chegar até o Marquinhos, que é velho igual também, né, no sentido de experiência, mas vai falar, não, o Neymar é isso, é aquilo, é um cara bom e tal. Beleza? Então por que não faz? Eu acho que assim, se fosse para levar, ele não ia aguentar os 90 minutos de um jogo de seleção. Neymar não ia. Atualmente ele não ia. Se até esses 9 meses até a Copa ele conseguir, show de bola. Mas ele não ia. Então por que não faz um esquema tático igual na Argentina? Porque assim, o jogo passado que a Argentina perdeu, mesmo já classificada, o Messi não estava lá. Mas a Argentina sabe jogar sem o Messi. Então o Brasil pode criar uma tática que saiba jogar sem o Neymar
e uma outra tática para jogar com o Neymar, porque eu acho que se ele estiver bem, mesmo que, como o Ícaro falou, não deve chegar nos 100, nos 90% fisicamente bem, os 70% do Neymar eu acho que desequilibra para muita seleção. Se a gente for pegar a seleção, por exemplo, como a gente sempre pega uma Sérvia, uma Suíça, que é sempre retranqueira contra o Brasil, a gente sempre tá lá martelando em todas as Copas, toda a fase de grupo, a gente martela, que na hora que dá, é uma genialidade dos caras que estão lá dentro, às vezes o Neymar dá um cruzamento, o Casemiro acerta um chute, o Vinícius, o Richarlison dá um voleio daquele jeito, por causa do quê? Do cruzamento que teve, então assim, eu acho que dá. Agora vamos falar da atualidade. Neymar merece? Não merece. Então, beleza. Não merece, acabou. Se até lá ele merecer, aí a gente pode conversar uma outra vez. Agora não merece. E da parte da dependência, eu acho que ainda tem. Não tô falando do Neymar, porque o Neymar não jogou esses 4 últimos jogos. Mas a gente tá sem o Neymar e a gente dependeu do Vinícius Júnior. Aí viu que o Vinícius Júnior não tá fazendo absolutamente nada na seleção brasileira, da mesma forma que ele fez no Real Madrid, a gente já mudou para outro. A gente já botou o Rodrigo fez 2 gols, falou, o Rodrigo vai depender, vamos ser para ele. E vamos jogar bola nele. Agora virou o Rafinha depois, que fez como o Álvaro falou, fez uma temporada extraordinária. Se não fosse Yamal e Dembélé jogando, Dembélé sendo campeão da Champions, ou Yamal indo super bem na Nations League com a Espanha, o Rafinha estaria ali brigando nas cabeças pela bola de ouro, facilmente. Então foi uma temporada extraordinária. Com isso, foi convocado, todo mundo falou, vai ter que jogar bola no Rafinha. Rafinha depois foi lá e chutou, fez golaço de falta, depois de 1000 anos que a gente não conseguia fazer um gol de falta. Falamos, Rafinha vai ser o novo cara, vai ser o novo craque. Aí chega o Estevão, é a mesma coisa, é a genialidade, é o drible, é a jovialidade, né, a juventude, assim, vai ser o Estevão. Então, assim, ainda tem. Eu achei que o Ancelotti conseguiu construir uma seleção que não precisa. Porque nesses 4 jogos, ninguém falou, tipo assim, não, teve um cara que foi super bem, é aquele cara que vai comandar. Não teve. Teve um pouco de todo mundo, sim. Mas o que eu comecei falando, que falta um jogador das características do Neymar, é porque o meio-campo não cria da mesma forma que criasse se tivesse o Neymar. Eu acho o meio-campo do Brasil muito mais defensivo do que ofensivo. Quando vai atacar, não desce junto, parece que não conversa com os pontas, com o atacante, fica meio embolado. Às vezes chega gente que nem é tão ofensiva, às vezes o Bruno Guimarães faz um gol ou outro, mas você percebe que ele chegando assim, não tem uma cabeça ofensiva, mesmo que no Newcastle ele consiga, tudo mais. Na seleção brasileira eu acho que ele não consegue, eu acho que ele chega meio que elemento de surpresa ali, meio coitado. Com todo respeito, eu acho ele muito jogador. O Paquetá poderia fazer essa função? Acho que sim, mas ainda não sei. Teve jogos que ele jogou antes da toda a polêmica dele e não achei que ele foi bem nessa função, como se fosse um 10 armador. Não gostei. Então, assim, fica muito difícil. Eu acho que se tivesse alguém, não precisa ser o Neymar, vamos supor que fosse o Estevão, porque eu acho que compara um pouco, assim, mesmo sendo diferente. E já jogou também na posição. O Estevão daria certo? Poderia ser um teste. Ou o Rafinha poderia ser um teste, aquele cara no meio de campo. Precisa ter um jogo que seja ofensivo. O meio-campo do Brasil não é tão ofensivo e eu acho que isso peca um pouco. Por isso que contra o Chile, que teve toda aquela parede marcando lá, se defendendo, a gente teve muita dificuldade. E quando conseguiu furar a defesa, os atacantes estavam muito nervosos para fazer o gol. Lógico, toda a atmosfera, Ancelotti, Maracanã, o último jogo na frente da seleção brasileira, da torcida brasileira, tem tudo isso. Mas você via que teve muita dificuldade para criar do meio para frente. Tocava a bola na frente da parede chilena, né, da defesa toda, tinha uns 7 caras marcando para mais, já quase 12, e era uma bola diferente. Então, assim, falta no meio campo aquela bola diferente. O Neymar tem essa bola. Ele não está 100% digno de ir para a seleção, mas falta um cara com 1% da qualidade dele para fazer a diferença no meio campo. Paquetá, Bruno Guimarães e Casemiro, eu acho muito mais defensivo do que ofensivo. O Paquetá ainda sobe mais, ajuda, faz gol e tudo mais, mas eu acho que ele não consegue fazer essa função bem. Bruno Guimarães e Casemiro eu acho muita marcação e as pontas são pontas. Vinícius Júnior não anda bem, Rafinha anda bem, mas não joga nessa função.
Eu não vi na seleção ele fazer tanto essa função. Ele pega pela ponta, toca, vira o jogo, ficou mais nisso, mas não teve esse fator, esse jogador que eu quis dizer na hora que eu comecei a puxar o assunto do Neymar. Cara, vamos lá, só pra eu fechar esse assunto do Neymar e a gente já passar para duas outras questões que a gente vai trocar uma ideia aqui nesse podcast, que é o seguinte. Teve até um comentário que faz sentido. As duas melhores partidas do Neymar com a camisa do Santos foi contra o Juventude e contra o CRB. E o jogo do CRB que a gente fala é o jogo de volta. Que ele Da eliminação. em 25 minutos. Não, ele entra e muda o jogo. A sorte do CRB foi que não tomou gol. Porque era pro Santos ter feito 2-3 ali com o Neymar. O último passe que vem deixando a desejar no Santos. Ponto. E Contra o Flamengo ele foi bem também. Também. Mas o jogo contra o Juventude foi a melhor partida que ele fez com a camisa do Santos dessa volta. Por muito. O do Juventude, ele Agora vamos lá. movimentou muito esse jogo. Sim, movimentou bastante, e aparecia dos lados, aparecia na frente, criava finalizações, aparecia também na marcação. É o Neymar que a gente imaginava. Ponto. Vamos lá agora voltar à questão do Messi, que vocês falaram tanto, né? Que o Messi na Argentina, a Argentina aprendeu a jogar sem o Messi. Aprendeu. Mas você tem que entender que Messi é uma coisa e o Neymar é outra. E é outra bem diferente. Uma coisa, a gente tá falando de um dos maiores jogadores da história. O outro era o que talvez poderia ser um dos maiores, mas não. Não, eu só pontuei que o Messi é um dos maiores da Argentina e o Neymar é um dos maiores do Brasil. Não, um dos maiores não. Um dos maiores não. O Messi é o maior da Argentina, ponto. Você não tem... Quem que é maior que o Messi? Me fala quem... Fala um jogador maior que o Messi na Argentina. Um. Se você falar Riquelme, você não participa mais do time. Tanto que ele passou pra muito... Mas pra muito argentino... Mas pra muito argentino, o Messi é maior que o Maradona. Tem muito argentino que considera o Messi maior. Beleza. Mas é maior. Mas é maior. Vamos lá. Mas só aqui no Brasil... Ajudou a título. Por causa da Copa. Porque antes da Copa, o Maradona tinha também. O Maradona foi o primeiro a tirar a Argentina da fila. Então, assim, o Maradona foi muitos anos o melhor. Messi chegou... Mas mas ele não é mais o maior. Mas são contextos diferentes, Rafa. Porque, tipo, até pra gente não prolongar, se a gente pega esse contexto que você disse, que o Messi saiu da seleção, depois voltou. O Messi hoje na Argentina, ele não é o jogador que vai voltar, vai na lateral, correr pra lá e marcar. Mas quando precisa, o Messi ele faz esse papel. Só que hoje, a seleção da Argentina joga pra ele porque eles veem ele, não é como o melhor jogador da seleção. Eles veem ele como o maior jogador da Argentina num contexto todo. O Neymar, colocam ele num patamar que, desculpa, ele não está. Ele é um jogador tecnicamente absurdo. Só que tem jogadores no contexto do Brasil, na história da seleção brasileira, que são maiores que o Neymar. O Messi, ele tava num contexto em 2016, depois que a Argentina perdeu as duas Copa América pro Chile, que a torcida tava odiando ele, a torcida não aguentava mais ele e a torcida chamava ele de farsa. E a Argentina não ganhava uma Copa do Mundo há 30 anos. Esse era o contexto deles. São duas Copas do Mundo na história. O Brasil são 5. Na história da Argentina você tem grandes jogadores, mas o maior era o Maradona. O Messi era o único que chegava perto. No contexto do Brasil, você tem o Neymar e você pode citar outros 10 nomes gigantescos dentro do nosso futebol nacional. Então são contextos completamente diferentes. Exato. Mas a gente tá falando do maior de um país contra o outro. Fala aí, cara. Só um ponto. Só aqui no Brasil que a gente chuta o Neymar assim, tá? Se você for em qualquer lugar do mundo, se você for na Argentina, o Neymar é Deus. Não é. Chega de Neymar. Eu acho que é assim. Não, eu acho que é. Se você chegar na França e gritar Neymar 10 vezes, vem um francês te dar um soco no meio da cara. Mas aí o Neymar lá. Isso aí é briga de PSG com o único lugar. Lá o Messi, único lugar que o Neymar é Deus. Com razão, porque ele pisou no PSG. Lugar que ele é pronto. Não, na verdade, Cris, na Espanha, o pessoal do Barcelona também odeia ele, por conta da treta que ele, da forma que ele saiu do Barcelona pra ir pro PSG. Nem em Barcelona ele é visto mais como um cara uau. Tanto que, na Europa, existe a piada do Neymar sempre cair e ficar rolando. Isso virou meme na Copa de 2018. A questão é que colocam o Neymar num patamar onde ele não está. Ele ficou muito maior do que ele realmente é, óbvio. Aí você entra em era digital, um monte de coisa que contribui pra isso. E também a memória afetiva, que muita gente ainda espera que o Neymar, em 2026, vai ser o Neymar de 2018. E não é, passaram-se 8 anos já. Em 2022 ele já apresentava uma queda e ele não soube se reinventar dentro da própria posição e nem sair de uma ponta e vir pro meio. E aí espera-se dele algo que, desculpa, ele não vai entregar. E hoje, que nem o Rafa falou, ele não tá merecendo ir e eu não vejo nenhuma mudança daqui 9 meses que ele vai estar na lista final do Ancelotti.
Não, aí eu também não. Mas Samuel, aí é palpite, porque a gente não tem, a gente não sabe daqui 9 meses. É E que além Samuel, disso, ele acaba não o dá campeonato. esperança a entender isso, porque ele só fica machucado e mesmo no Santos ele não tem uma sequência de jogos. Não, e isso é até por ruim, conta eu das acho que lesões se a dele, gente- né? Se a gente Mas for Samuel Samuel Lino merecia ir? O Samuel Lino, pelo Aí que a ele gente vem vai entrar jogando nesse ponto agora. a gente vai chegar agora nas convocações.